Boa noite, amados irmãos. Todo mundo bem? Os times perderam, outros times ganharam, mas nós vamos esquecer times e nós estamos aqui diante de Deus para louvar ao Senhor e ouvir a sua palavra nessa noite, amém? Está pronto para ouvir a palavra do Senhor? Eu quero agradecer à igreja, ao reverendo, aos outros reverendos da igreja, ao conselho de missões, aos irmãos. Eu estava dizendo hoje à tarde, eu estou impressionado como os goianos são simpáticos e recebem tão bem a gente. Fui muito bem recebido, muito obrigado. Vou voltar lá para o meu trabalho e contar aos indígenas como foi bom estar em Goiânia e compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu espero ter cumprido aquela ideia do conselho de enfocar povos não alcançados com a ideia de que nós devemos nos importar com estes segmentos menos evangelizados do nosso país. Só para relembrar alguns deles, os povos indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, os sertanejos, os surdos, os imigrantes e quem mais? São 8 quilombolas, exatamente. Esses são os grupos menos evangelizados do nosso país e a nossa conferência enfocou ou está enfocando os povos indígenas e ribeirinhos. A minha experiência tem sido infinitamente maior com povos indígenas do que com ribeirinhos, mas estando na Amazônia, a gente acaba também entrando em contato com os ribeirinhos e tendo a oportunidade de testemunhar do Evangelho. Há uma comunidade na divisa do Pará com o Maranhão que reúne 3 desses grupos que foram mencionados aí. É uma comunidade mista de quilombolas, misturados com indígenas Tembé, e são ribeirinhos porque vivem à margem do rio Gurupi. E por muitos anos nós oramos a Deus para que Ele chamasse alguém para evangelizar aquela aldeia de quilombolas mestiços de indígenas e ribeirinhos. Acho que ainda estamos aguardando que alguém vá lá pregar o Evangelho. Eu queria saber do irmão do som se tem condições da gente passar aquele vídeo. Antes da minha exposição, eu queria pedir permissão ao reverendo para a gente passar um vídeo, 5 minutos, sobre o trabalho atual que estamos fazendo com o povo Auaguajá. Mas eu queria também pedir ao pessoal da mídia para me fazer o favor, esse vídeo não pode ser publicado na internet, ele pode até ser transmitido normalmente no culto, mas depois, se a mensagem for para o YouTube ou o culto, alguma coisa assim, eu pediria encarecidamente que ele não fosse postado na internet, por razões que eu já mencionei hoje pela manhã. Então, para os irmãos terem uma visualização, agora prestem bem atenção, irmãos, lembram do que eu falei hoje de manhã, a intenção de mostrar um vídeo assim, não é para no final vocês olharem para a gente das duas uma, ou com pena do missionário, não é? E dizer assim, tadinho desse bichinho, vamos ajudar porque ele é carente e precisa de uma Bolsa Família ou uma coisa assim. Não é essa a intenção, nem é também para olhar para nós e dizer assim, esse homem é um herói, como é que ele faz tudo isso? Não é, é simplesmente para dar uma visualização aos irmãos do que Deus pode fazer quando pessoas simples como eu e você se dispõem a obedecer à voz do Espírito Santo e vai então para pregar o Evangelho. É só por isso, para que os irmãos tenham uma visualização. Vamos ver. Um dos nossos grandes desafios é realmente o acesso, né? A viagem de moto, 6 meses de chuva no ano, e nós temos realmente muita dificuldade para chegar à aldeia. A idade vai chegando e as viagens vão ficando mais difíceis ainda, mas Deus tem nos dado graça para fazer esse trabalho. Nós estamos entre os Auaguajá há 9 anos, já é o 3º grupo que nós estamos trabalhando em tradução da Bíblia e contamos com as orações dos irmãos. Vou mencionar um motivo específico
de oração para que vocês possam nos acompanhar nisso. Eu não me lembro o ano exatamente, mas há uns, talvez 5 anos atrás, eu peguei uma malária muito forte e quase realmente vinha a falecer. E não havia começado a traduzir ainda o Novo Testamento para os Auaguajá. E eu lembro que fiz uma oração e pedi: Senhor, me dê o privilégio de traduzir pelo menos João 3,16 para essa língua, para que eles saibam que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor enviou o seu Filho para que eles também pudessem crer no seu Filho. E Deus me deu a graça de traduzir não apenas João 3,16, mas já estamos agora no 2º livro, finalizando o livro de Atos. Estamos preparando cartas paulinas para traduzir em breve. Mas agora a saúde, mais uma vez, se manifestou e eu estou com um problema de saúde um pouco grave. E vou ter que encarar um tratamento um pouco difícil. E eu estou consciente de que provavelmente não vou terminar o Novo Testamento. Mas Deus já está preparando alguém para me substituir. Isso é maravilhoso. E veja que coisa incrível, um indígena de uma outra tribo, crente, estudou, se formou, se preparou e agora está trabalhando conosco entre os Auaguajá. E nós estamos preparando para que ele possa continuar o trabalho de tradução do Novo Testamento para a língua Guajá. É muito gostoso ver os primeiros frutos, ainda que cambaleantes, mas ver as pessoas lendo a tradução, entendendo a tradução e deixando que o Evangelho vá transformando gradativamente as suas vidas. Meus irmãos, no sábado à noite, já que o nosso tema é povos não alcançados eu me importo, eu preguei sobre o Espírito Santo se importa com os não alcançados e conduziu Filipe a pregar o Evangelho ao eunuco numa estrada deserta, numa situação absolutamente, do ponto de vista humano, inesperada, já que Atos vinha falando da conversão de multidões e agora Lucas então dá uma guinada e ele fala da importância de se ganhar também as minorias para Cristo. Hoje de manhã nós usamos o exemplo do apóstolo Paulo como alguém que se importa com os não alcançados e disse na carta aos Romanos que ele se esforçava por pregar o Evangelho onde Cristo não havia sido anunciado. E hoje à noite o meu tema é: Jesus se importa com os não alcançados. E eu gostaria que os irmãos lessem comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 6. Essa perícope está dividida na atualizada até o versículo 11. Mas eu já vou alertar aos irmãos que vou me concentrar nos versículos 6 a 8, Atos, capítulo 1, verso 6, nós vamos ler até o versículo 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá
do modo como o viste subir. Que bom que nós temos o livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, nos primeiros anos da história da igreja, eram compilados em um só volume, porque era essa a intenção de Lucas, no primeiro volume, mostrar o ministério de Jesus como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento, o Messias enviado para a salvação da humanidade. E Lucas, no segundo volume, o volume de Atos dos Apóstolos, então, ele mostra como Jesus continuou o seu ministério, agora através do Espírito Santo, na vida dos discípulos. E como esses discípulos cumpriram a ordem de Jesus e saíram a proclamar o Evangelho até os confins da terra, na visão das pessoas do primeiro século. Eu digo que bom que nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, porque quando nós lemos o final dos Evangelhos, nós ficamos assim com uma dúvida muito grande, se Jesus não foi muito audacioso em escolher o tipo de pessoa que ele havia escolhido para levar a cabo essa missão tão importante, que Deus havia planejado na eternidade de resgatar pessoas de todos os povos, línguas e nações, através da proclamação do Evangelho do Reino. Porque quando nós encontramos o final dos evangelhos, nós encontramos discípulos um pouco desanimados, pelo menos no período entre a crucificação e a ressurreição de Jesus. Inclusive o maior representante dos discípulos no sentido de audácia, de coragem e de entusiasmo, Pedro, havia abandonado Jesus, negado numa situação terrível, e ele então desanimado volta para a sua vida de pescaria, e Jesus então tem que ir resgatar os discípulos, provar que ele havia ressuscitado, que ele realmente estava cumprindo as escrituras, e por 40 dias, diz o contexto aqui do capítulo 1 de Atos, Jesus falou com os discípulos, preparando-os para a obra que ele havia preparado para a igreja. E Jesus dá uma ordem muito clara no contexto de 1 a 5, para que os discípulos ficassem em Jerusalém antes de sair para a obra missionária. Uma coisa muito importante aconteceria para a igreja no dia de Pentecostes, e somente depois daquele dia eles deveriam sair para proclamar o Evangelho. E a perícope que nós lemos e vamos expor nesta noite, começa com uma pergunta muito curiosa dos discípulos a Jesus, porque Jesus diz o contexto no versículo 3 e 4, que Jesus passou 40 dias falando sobre o reino de Deus para os discípulos, e quando Jesus diz então que vai voltar, está prestes a voltar para o céu, a pergunta que os discípulos fazem é: Senhor, e o reino de Israel? O Senhor veio, nós entendemos que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o enviado de Deus, que o Senhor veio para restaurar a nossa nação. Nós passamos séculos e séculos de expectativa, aguardando aquilo que os profetas previram. Agora o Senhor vai para o céu e nada em relação ao reino de Israel. E Jesus então dá a resposta dizendo que aos discípulos não competia pensar ou especular sobre tempos e épocas que estavam guardadas para o próprio Deus, mas que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas de Jesus até os confins da terra. A primeira lição que eu gostaria de mencionar para os irmãos hoje à noite aqui, é que a igreja não é autônoma para estabelecer a sua própria agenda. A igreja não tem autonomia para estabelecer a sua própria agenda. Mesmo depois de 40 dias em que Jesus fala sobre o reino de Deus, não saía da cabeça o reino de Israel. Os apóstolos estavam preocupados com a nação, claro, compreensível do ponto de vista humano. Israel estava sob o jugo dos romanos, na verdade havia passado anos e séculos sob o jugo de alguém, dos babilônios, dos gregos, não é? Por fim dos romanos. Eles estavam cansados, eles queriam libertação, alguns deles inclusive eram meio adeptos de uma teologia da libertação. O Messias seria um rei político que viria para resgatar a nação, e Jesus então
muda totalmente o foco e diz: o reino está em vocês, o reino é invisível, vocês são representantes do reino, e esse evangelho do reino será pregado a todas as nações. É interessante como de tempos em tempos a igreja tem sempre a tentativa de estabelecer a sua própria agenda. Eu lembro na década de 1980, a agenda da igreja naquela época era a segunda vinda de Cristo. Alinhamento dos planetas, a gente lia livros e mais livros sobre a volta de Cristo, aquele pessoal da linha, da teoria do arrebatamento, do pré-milenismo, daquela coisa toda, e aí as pessoas ouviam a última trombeta, as pessoas estavam inclusive se desfazendo dos seus bens, porque Jesus voltaria no alinhamento dos planetas. Vocês lembram disso? Claro que tem muita gente nova aqui, não vai lembrar do alinhamento dos planetas, mas os mais experientes aí como eu, se lembram disso, né? Hoje, você tem que andar um bom pedaço para ouvir um sermão sobre a volta de Cristo. A igreja mudou o foco, e a escatologia, e o pensamento daquelas coisas que vão acontecer nos últimos tempos, já não está chamando muito a atenção. Lembro também que depois desse período, houve um período na igreja que só se falava em encontro de casais, casais para Cristo, encontros de casais, e lá em casa minha esposa vivia o tempo todo dizendo: meu bem, nós precisamos participar de um encontro de casais, nós estamos casados, você é pastor, a gente nunca participou de um encontro de casais. E eu perguntei para ela: nós estamos precisando? Mas o encontro de casais também passou, e a impressão que a gente tem é de que a igreja vai estabelecendo agenda após agenda, estabelecendo seus focos, seus interesses pessoais, da mesma forma que os discípulos aqui estavam fazendo. Eles estavam preocupados com a nação de Israel, e eles queriam saber quando então, já que não havia acontecido na primeira vinda, quando a restauração de Israel aconteceria. E Jesus então utiliza um mecanismo no versículo 8 para dizer que o foco não era de tempo ou época, mas era a capacitação do Espírito para a obra missionária. O verso 8 começa com uma conjunção adversativa muito forte na língua original, na língua grega, não é? É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, esse assunto não é o assunto do momento, não compete a vocês, mas aqui está o assunto que eu gostaria de deixar, e lembre-se bem, essas são as últimas palavras de Jesus antes de voltar para o céu. Então, se missões não fossem importantes, Jesus não deixaria para o finalzinho, antes de sair para o céu, e dizer: olha, vocês vão receber poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a primeira lição é: não somos autônomos para estabelecer a nossa própria agenda. Por mais preocupações que tenhamos com a terra, com o mundo aqui, com a nossa nação, com a nossa situação, assim como Israel teve, a agenda de Deus é mais ampla e maior do que o nosso próprio contexto ou do que a nossa própria situação política. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a segunda lição, meus amados irmãos, que nós encontramos nesse texto, está no versículo 8. Preste bem atenção que eu vou dizer para você não me entender de forma equivocada. A unção precede a missão. O que eu quero dizer com a unção precede a missão? Jesus sabia que os discípulos não estavam preparados espiritualmente para cumprir a missão sem a presença do conselheiro, do consolador, do próprio Jesus na pessoa do Espírito Santo, conduzindo, guiando e dando poder a essa igreja, pessoas simples, pessoas humanas, com todas as suas falhas e dificuldades e temores. Jesus sabia que sem a capacitação do alto, esses homens não seriam capazes de levar a cabo a evangelização do mundo da sua época. E a igreja precisava então ser enchida com o poder do Espírito Santo para que ela pudesse exercer
a obra missionária. E então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce com poder, de forma extraordinária, sobre a igreja, porque a unção precede a missão. Quando eu disse preste bem atenção no que eu vou dizer, é porque hoje nós temos uma salada de frutas teológica incrível no nosso Brasil. E às vezes nós usamos uma mesma terminologia, mas as pessoas têm sentidos diferentes para os mesmos termos que nós usamos. Então a gente precisa definir muito bem o que a gente quer dizer para que as pessoas possam nos entender. Eu não creio que o Pentecostes possa e deva se repetir. Mas eu creio que em todos os tempos e todas as épocas, a igreja precisa se submeter ao Espírito de Deus, ser cheia do Espírito de Deus, para que ela receba do alto a capacitação para cumprir a missão. Então, em outras palavras, eu acredito que ainda hoje a unção precede a missão. É por isso que há uma ligação muito estreita do ponto de vista da história da igreja entre avivamento e movimento missionário. Porque nós percebemos claramente que é quando a igreja está viva, quando ela cai de joelhos em pranto e ela sabe que é pecadora, ela sabe que é incapaz, ela sabe que é pequena e que ela precisa da graça de Deus em porção grande, e ela se submete e o Espírito Santo de Deus enche a igreja de forma extraordinária. É nesse momento que ela se entusiasma e que ela tem força e coragem e ousadia para anunciar o Evangelho. Mas se você não está pleno do Espírito Santo, como eu costumo dizer, se a sua fé mal dá para o gasto, se você vem à igreja arrastado, se você não tem vida devocional, se você não tem comunhão com Deus, se você se converteu, entre aspas, simplesmente para fugir do inferno, mas não porque você entendeu o projeto que Deus tem para a humanidade, de recriar todas as coisas, e ao inaugurar o seu reino, e trazer as pessoas para o seu reino, nós somos as primícias desse reino, e devemos viver de acordo com esse reino. Se você não pensa assim, se a sua fé está fraca, eu vou falar de missões a noite toda, e você vai sair daqui e dizer, é interessante o que aquele pastorzinho baixinho que bebe água o tempo todo falou, mas além disso, nada. Não compete a vocês saber sobre épocas e tempos que Deus reservou na sua autoridade para si mesmo, mas vocês serão cheios do Espírito Santo, e quando vocês forem cheios do Espírito Santo, então vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E mais uma palavra de cuidado, eu não estou falando que nós presbiterianos devemos nos tornar todos pentecostais, porque isso é que é ser cheio do Espírito. Não tem nada a ver com isso, meus amados. Não, essa é a minha visão. Sou um pastor reformado, mas entendo que é a capacitação espiritual de Deus já dada a nós. O Espírito nos foi dado, ele é o dom do Espírito, e nos foi dado, está em nós, mas nós temos que nos submeter e deixar que Ele nos encha, para que então, ungidos, capacitados, tenhamos a coragem de sair, e no mundo pós-moderno, em que nada pode ser afirmado absolutamente, nós chegarmos com coragem e dizer, há salvação em Jesus. Ele é o único meio de salvação para o judeu e para o gentio. Agora, meus amados irmãos, eu ia usar o termo batalha espiritual, mas como é um termo tão desgastado e tão usado de forma equivocada, vou evitar esse termo. Mas o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Efésios que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne,
mas é contra os principados e as potestades nas regiões celestes. Então, nesse sentido, a igreja está, de fato, num embate, não é? E ela está avançando gradativamente, anunciando o Evangelho, e é como se as trevas estivessem sendo invadidas, e nós estivéssemos, pelo poder do Espírito e da ação do Evangelho, resgatando essas pessoas do império das trevas, e elas estão sendo transportadas para o reino de Jesus Cristo. Uma experiência que nunca saiu da minha mente quando eu era seminarista. Participei de um acampamento de carnaval de uma grande igreja de Recife, e nós fomos para uma praia, e enquanto o pastor estava dando um estudo bíblico, um homem possesso entrou no auditório. Sabe o que aconteceu? A igreja todinha correu. Ficou o pastor e o seminarista. O pastor reverendo Ismael Feijó, e ele disse: venham meus filhos, vocês estão com medo do diabo, voltem, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Meus irmãos, a igreja correndo com medo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês serão testemunhas com autoridade, com poder, para ir e pregar o Evangelho e fazer o que for necessário para que o nome de Deus seja glorificado entre as nações. Tempos depois eu fui para o trabalho entre os Tembé, no estado do Pará, e comecei a aprender a língua, mas não preguei o Evangelho no início, queria aprender bem a língua e a cultura. E já estava começando as primeiras traduções do Evangelho de Marcos. E um dia o meu co-tradutor indígena disse: hoje é um dia de folga, vamos pescar. Eu disse: vamos. Pegamos a canoa e descemos o rio. Ele disse: hoje você vai pegar peixe dos grandes. Eu digo: tá ótimo, é desses que eu gosto. Vamos descendo, e fomos de canoa. Mas quando chegamos ao local da pescaria, nós vimos na margem do rio uma pessoa acenando e chamando. Então nós fomos de canoa e encostamos. Era uma senhora Tembé, disse: meu marido está lá na rede e está pedindo para você ir lá, para você falar com Deus sobre ele. Eu disse: mas por quê? Esse aqui, ele começou à noite a cantar umas músicas do pajé, mas ele não é pajé. Então quando os espíritos que ele estava invocando vieram e perceberam que ele não era pajé, tentaram matá-lo, e agora ele está atormentado pelos espíritos. E ele está querendo que você ore por ele. Eu digo: só o que me faltava, deixar minha pescaria para ir expulsar demônio. Subi o barranco. O nome desse senhor é Manené. E eu conversei com ele lá na rede. Ele disse: Coiti, era o meu nome na língua. Eles estão querendo me matar. Eu disse: quem está querendo te matar? Ele disse: os espíritos. Então eu preguei a palavra para ele e disse: olha, você sabe que um espírito bom e perfeito é o Espírito de Deus, que não invade a gente, mas que vem, não é, com amor e alegria, transformando a nossa vida. Ele disse: Coiti, ore por mim. E eu orei por ele, e naquele momento os espíritos se manifestaram, mas saíram. E então, disse: agora vamos continuar a nossa pescaria. Quando eu ia descendo o barranco do rio, a esposa dele disse: e se voltar a acontecer? Se voltar a acontecer, você leva lá na aldeia que nós vamos orar por ele lá. Um dia depois, estava jogando bola com os indígenas. Missionário também é gente. O pessoal passa com o Manené numa rede. Piorou, gritaram para mim. Está bom, leve ele lá para casa, à noite nós vamos orar por ele. Chamei os outros missionários, éramos 4 na equipe, e disse: nós vamos orar por Manené. Nesse momento a notícia já havia se espalhado por toda a aldeia. À noite, toda a aldeia ao redor da rede do Manené.
nós começamos a cantar Castelo Forte. E os espíritos começaram a se manifestar. E nós oramos ao Senhor, e pela graça e misericórdia de Deus, Manené ficou livre de uma vez por todas. E ali nós começamos a pregar o Evangelho para os Tembé. É perigoso sair para o campo missionário como igreja, sem termos a consciência de para onde estamos indo, e sem termos a segurança e certeza de que o Espírito Santo de Deus está em nós e já nos capacitou, porque a unção precede a missão. Mas, meus irmãos, nós temos que nos submeter a cada dia à ação do Senhor e do Espírito Santo, para que não sejamos envergonhados diante de situações assim, por não termos firmeza bíblica e por não termos a ousadia espiritual para confrontar o erro, confrontar o mal e anunciar o Evangelho bíblico e puro, que transforma e que resgata as pessoas das mãos de Satanás e as transporta para o reino de Jesus Cristo. Ok, mais uma coisa, agora vocês vão me ajudar. Todo mundo vai ser linguista e nós vamos analisar o versículo 8 do ponto de vista linguístico. Vamos fazer um exercíciozinho. Eu não vou correr o risco de perguntar quem gosta de gramática aqui, porque eu sei que a maioria não vai gostar de gramática. Eu já fiz esse teste em outras igrejas. Quantas orações nós temos no versículo 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quantas orações nós temos nesse versículo? Vou ajudar, 2 orações, não é isso? Qual é a primeira oração? Como é que a gente sabe disso? Há uma conjunção que está ligando essas 2 orações, não é? Nós temos a primeira oração, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, primeira oração. E aí essa conjunção e ligando a oração que segue a primeira oração. Então, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora, a pergunta que eu quero fazer aos irmãos e o exercício linguístico que nós vamos fazer agora, quando nós fazemos análise do discurso de um texto bíblico, é muito importante que nós descobramos qual é a relação lógica entre proposições, não é? Quando um autor escreve, não só o autor bíblico, mas qualquer autor, ele faz proposições. Essas proposições, de alguma forma, estão ligadas umas às outras. A maneira como nós ligamos proposições podem, inclusive, indicar a função ou o sentido daquela segunda proposição em relação à primeira. Então, para eu não estar falando grego com os irmãos aqui, o que eu estou querendo é que vocês me expliquem qual é a relação entre receber poder do Espírito Santo e ser testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Qual é a correlação entre a primeira proposição e a segunda? É simplesmente de adição, como parece indicar a conjunção e? São 2 coisas idênticas. Vocês recebem poder e vocês também se tornam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Será que é essa a melhor interpretação desse versículo? Eu queria oferecer uma outra interpretação para esse versículo. Agora, meu professor está aqui atrás, né? Então eu estou correndo um sério risco de levar um puxão de orelha depois. Mas ele pode puxar, viu, mestre? Não tem problema nenhum. Eu estou defendendo que essa conjunção aqui, que na língua grega é kai, não é uma palavrinha que faz esse trabalho de ligar proposições, ela não tem essa função tradicional que tem. Eu estou defendendo que aqui ela tem um sentido de consequência. O que eu quero dizer como consequência? Deixa eu dar uma ilustração em português. Eu chego para o meu filho e digo assim: ligue a TV
e você está de castigo. Ligue a TV e você está de castigo. Qual é a relação lógica entre ligue a TV e a segunda oração, você está de castigo? A segunda é consequência da primeira, não é? Se você fizer isso, como consequência receberá o castigo. Eu estou defendendo que nesse texto, o que Jesus está dizendo é simplesmente isso: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e a consequência da ação do Espírito Santo na igreja é a evangelização do mundo. E qual é a importância disso? A importância, meus amados irmãos, é simplesmente que, pelo menos eu penso assim, a gente nem precisaria falar de missões quando a igreja está plena do Espírito Santo. Nós não precisaríamos nem oferecer cursos de missões, de evangelismo pessoal, explosivo, implosivo, seja o que for. Nós temos que fazer todas essas coisas e lidar com missões como uma coisa absolutamente racional e humana, em que projetos e administração, toda essa parafernália na obra missionária, a impressão que eu tenho é que tudo isso é necessário porque falta em nós esse ser cheio do Espírito Santo. Porque quando a igreja está viva, quando ela está vibrante, quando ela vive o Evangelho, missões é resultado, não é projeto, não é objetivo, não é um plano administrativo que pensa assim: nós vamos por aqui, depois por aqui, e ali e aquilo outro. Eu não estou dizendo que o apóstolo Paulo não usasse estratégias. Está claro no livro de Atos dos Apóstolos que ele usava estratégias de cidade polo para que aquelas cidades também pudessem se espalhar. Mas o que eu estou dizendo é que é a ação do Espírito Santo na igreja que produz fervor, que produz entusiasmo e que faz com que as pessoas deixem de olhar para si mesmas e olhem para Deus e considerem um grande privilégio servir a Deus. Vamos voltar ao tema do inferno? Eu tenho olhado as igrejas e a impressão que eu tenho é que há muita gente, se não a maioria, para não julgar, é crente porque não quer ir para o inferno. E eu tenho a impressão também que se Deus dissesse: olha, vou abolir o inferno, não existe mais inferno, pronto, acabou, muita gente ia dizer: uhul, valeu Deus, maravilha, tchau. Não é verdade, amados irmãos? Porque a nossa vida cristã se transformou simplesmente numa passagem para a gente ir para o céu. Eu quero pecar, mas não. Ih, rapaz, se eu pecar, eu perco esse negócio. E eu não vou para o céu, eu vou para o inferno. E Deus me livre, né? Se fosse, eu podia até fazer isso aqui. Não quero ir para o inferno, é terrível. Isso não é vida cristã, não é o projeto de Deus. Não é isso que é o reino de Deus. Jesus passou 40 dias falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus inaugurado, que vai transformar todas as coisas, que vai recriar o céu, a terra, e que começou por nós, chamados por Ele, para sermos esse povo santo, esse povo que olha para Ele e se satisfaz completamente nele. E a impressão que a gente tem é que as pessoas estão se satisfazendo nas coisas aqui da terra e estão com o boarding pass no bolso dizendo: estou seguro, porque na hora que o bicho pegar, eu vou para o céu. Isso não é vida cristã. Vida cristã é se satisfazer em Deus, é olhar para Deus e dizer: Senhor, Tu és tudo para mim, então qualquer coisa que o Senhor me mandar a fazer, qualquer projeto que o Senhor me mandar executar, será um grande privilégio, e eu vou fazer porque a minha vida só tem sentido em Ti. Meu irmão, cuidado, os crentes de hoje estão desiludidos com o céu e estão encantados com a terra. Muito cuidado se você vive a sua vida inteira como se o céu não existisse e como se tudo fosse aqui nessa terra. E você vive simplesmente para usufruir e viver como se nada mais fosse acontecer.
cuidado. Nós temos uma missão e o Senhor Jesus deixou claro aos seus discípulos antes de sair. Esse momento entre a ida de Jesus ao céu e a sua segunda vinda é o tempo da marturia, é o tempo do testemunho, é o tempo da evangelização, é o tempo quando o povo de Deus vive o evangelho e é o tempo quando o povo de Deus proclama que Jesus Cristo é o Senhor. Se fôssemos cheios do Espírito Santo, se fôssemos plenos da ação de Deus na nossa vida, nós olharíamos para essas coisas como refúgio e falaríamos como o apóstolo Paulo, considerando um privilégio imenso, tremendo de ser chamado por Deus para levar o evangelho a um povo não alcançado. Quantas vezes eu oro e choro naquela aldeia e digo: Deus, o Senhor poderia ter chamado tantas pessoas mais capazes do que eu, e o Senhor me chamou um miserável pecador, e o Senhor me colocou aqui, e esse povo não teria outra oportunidade de ouvir o evangelho, se alguém não viesse aqui e enfrentasse as dificuldades, para que eles também tenham a oportunidade de ouvir a respeito de Jesus. É quando a igreja está plena do Espírito Santo que ela se entusiasma, ela tem coragem de ir diante das autoridades e dizer: olha, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Arrependam-se, porque ainda dá tempo para a transformação de vida. E naquele dia de Pentecostes, milhares de pessoas se converteram pela ação espetacular do Espírito Santo na vida da igreja. Meus irmãos, Deus quer nos abençoar e quer nos usar. Mas para isso nós temos que nos importar. O Espírito Santo se importa com os não alcançados. Paulo se importou com os não alcançados. Jesus também se importou com os não alcançados. E você? E eu? Que Ele tenha misericórdia de nós.